Vamos acelerar 5 anos e chegamos a 2022. Hoje há 2 narrativas sobre o que aconteceu na última meia década. Em meio a essa guerra de narrativas, que muito ocupa o dia a dia da política, existem os fatos. Quais são os caminhos para o Brasil? Eu queria comentar 2 coisas. Por que primeiro aceitar uma pré-candidatura presidencial no momento desse? Por uma missão de todos nós. Nós temos de destruir o populismo de direita e de esquerda nas urnas no país. Se o Brasil continuar insistindo no mal menor, votar no que é o menos pior, nós vamos continuar cavando o buraco em que nós estamos. O Brasil, há 20 anos atrás, era a 8ª economia do mundo. Hoje é a 14ª. O Brasil hoje tem 19 milhões de desempregados, o Brasil tem 20 milhões de miseráveis e a economia não cresce há mais de 20 anos. E se você fizer um recorte de 2010 para cá, nos últimos 10 anos, o PIB mundial cresceu 32% e o Brasil cresceu 2,5%. Não há como um país resolver as questões de desigualdade, de pobreza, se continuar crescendo 1,5%, 2%. Não tem a menor chance. E o único jeito de fazer um país crescer é abrindo a sua economia. E isso vai fazer uma outra coisa muito importante. Vai obrigar a sociedade civil e principalmente a iniciativa privada a pressionar o Congresso para aprovar a agenda modernizadora do Brasil. Reforma tributária, reforma trabalhista, porque se não aprovar, vai quebrar. O único jeito de resolver o tal do custo Brasil é com a pressão da sociedade no Congresso Nacional. Foi assim que nós aprovamos a reforma da Previdência, foi assim que nós aprovamos a reforma trabalhista, foi assim que nós aprovamos o teto do gasto. Não tem outro jeito. O segundo ponto, o Brasil ganhou na loteria pela 2ª vez. Nós vivemos numa era que os países estão engajados em diminuir a emissão de carbono. Diminuir a emissão de carbono é o petróleo do século XXI. Nós somos a maior potência do mundo com capacidade de fixar carbono. O Brasil tem capacidade de fixar 50% do carbono do mundo. Então essa é uma oportunidade de ouro. E o Brasil é o único país do mundo que pode fixar carbono plantando árvore em terra degradada. O Brasil hoje tem 50 milhões de hectares em terra degradadas. E isso é fundamental para o nosso agro. O nosso agro que é o mais competitivo do mundo. Porque se nós não abraçarmos essa agenda ambiental, o agro vai ser o mais penalizado. Porque o mundo usa as barreiras não tarifárias para retaliar o agro brasileiro por causa do desmatamento. Então nós temos de entender a questão do meio ambiente como algo chave para atrair investimento, fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego. E por último, nós temos de continuar algo que começou no governo Bolsonaro, que é fundamental, que é a digitalização do governo. O único jeito de quebrar a espinha dorsal do corporativismo é continuar empoderando o cidadão com dados. Nós precisamos entender que sem essa agenda do combate ao populismo e sem essas 3 grandes propostas, o Brasil não vai voltar a crescer. E eu entendo que essa pauta só vai avançar se nós tivermos a cidadania participativa, se tivermos o voto consciente, se tivermos o cidadão engajado na vida política brasileira. Eu queria terminar a minha fala dizendo que vocês têm um papel fundamental. O papel da cidadania participativa, do voto consciente, eleger bons deputados federais, estaduais, governadores, senadores, é vital. A trincheira da democracia é a luta na imprensa, no Congresso, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, mas é uma luta em torno de uma pauta mínima. Se nós não tivermos essa pauta mínima, nós desperdiçamos esforços. Aqui nós estamos todos na arquibancada. As coisas acontecem onde é o campo, é no jogo. E nós, para jogarmos esse jogo, precisamos eleger gente de qualidade. Um grande líder, num período mais sombrio do que nós temos hoje, fez um discurso que marcou a história, dizendo que haviam 4 liberdades fundamentais. A liberdade de expressão, a liberdade de crença e de consciência, inclusive incluindo a profissão religiosa, a liberdade contra a necessidade
E talvez naquele momento a liberdade mais se colocava em xeque, que era a liberdade contra o medo. Quem falava isso era Franklin Roosevelt, na década de 40, no cenário no qual crescia a ameaça do nazifascismo e da Segunda Guerra Mundial. Eu diria que se ele estivesse no Brasil hoje, e talvez ele agregaria duas outras liberdades. A liberdade de empreender, porque fazer negócios aqui no Brasil é um desafio. Há um ambiente muitas vezes inóspito para investimento e para negócios. E diria também, provavelmente, que teríamos que incluir a liberdade contra um governo corrupto, uma liberdade contra a corrupção das nossas instituições. Nós temos 2 projetos em andamento, 2 projetos eleitorais, que são 2 projetos iliberais. Experimentem, as redes sociais e se posicionem nas redes sociais contra esses projetos autoritários. Vocês vão levar uma enxurrada de críticas e de ataques que, muitas vezes, estimulados por esses grupos, visam exatamente suprimir o debate saudável dentro dentro do nosso ambiente político. E aqui eu compartilho o entendimento do Felipe. É essencial reinserir o Brasil na cadeia produtiva global. Talvez nós estejamos em um momento em que o mundo vai se dividir de novo em blocos. Espero que essa visão esteja errada. Mas há muitas pessoas, especialmente na Alemanha, talvez pela influência ali da guerra próxima, uma visão de que nós vamos ter o mundo novamente dividido em 2 blocos, entre regimes autocráticos e entre regimes democráticos. E o que mais me perturbou nessas conversas é a visão geral de que, se isso acontecer, o Brasil não vai estar do lado das democracias ocidentais. O Brasil não vai estar afiliado às Western Democracies. A visão que existe é que nós caminhamos para estar do lado das autocracias. Nós queremos ser, sim, uma moderna democracia liberal, sim, com políticas sociais para enfrentar as necessidades do nosso povo, com uma economia que precisa se tornar pujante, aberta ao mundo, mas nós perfilhamos valores que são caros às democracias ocidentais. Nós não podemos mais colocar na presidência da República indivíduos em relação aos quais nós não temos uma plena confiança das suas credenciais democráticas. E desculpem aqueles que pensam eventualmente o contrário aqui, mas nem Lula nem Bolsonaro têm plenas credenciais democráticas. Eu acho que o momento realmente é preocupante e me leva a uma das liberdades lá que o Roosevelt defendia. A liberdade contra o medo. A gente não pode se render ao medo, mas a gente não pode aceitar que propostas autoritárias, propostas que a gente sabe que buscam sempre inviabilizar e suprimir o dissenso, prevaleçam. Eu acredito também que o Brasil tem um enorme potencial. Nós temos a responsabilidade todos de nos unirmos para cima dos nossos projetos pessoais. Pessoas que muitas vezes têm medo de colocar a cara para fora e assumir riscos. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos ver o trunfo desses projetos liberais. E o mínimo que a gente pode perder, se for isso acontecer, são 4 anos. Mas a gente pode perder a nossa própria liberdade. Muito obrigado. O Brasil hoje ocupa a triste posição 133 de 177 países em termos de liberdade econômica.
A gente melhorou um pouquinho, né, em termos de ranking, mas a nossa nota piorou. Só não foi pior porque o mundo piorou mais que a gente. Mas o que mais chama atenção quando você olha todos os indicadores é a questão do equilíbrio fiscal. Então, eu queria perguntar para vocês, hoje o Brasil gasta 40% do PIB, o Estado gasta 40% do PIB. Na opinião de vocês, o Estado ajuda ou atrapalha o crescimento? Ele é grande demais, pequeno demais? Não, óbvio que o Estado atrapalha o crescimento, ainda mais um Estado gigantesco desse, mas nós temos que pensar duas coisas. A inflação, como você estava falando, questão mostra, é o termômetro, está mostrando todo o desequilíbrio que existe nas contas públicas. Um governo que explodiu o teto fiscal. Então, nós precisamos resgatar a questão do teto fiscal, mas a história do orçamento é muito importante, porque se você tiver um orçamento de verdade, que no Brasil não tem hoje, e você tiver um projeto de estabilização da relação dívida-PIB a longo prazo, que ela tem que cair, isso está indicado nos programas, isso vai fazer com que o Brasil consiga diminuir, evidentemente, o gasto público, porque tem que fazer as reformas, e as reformas eu só acho que saem com pressão da sociedade. Então, assim, esse negócio da meia-boca não funciona. E aí tem um princípio liberal que nunca é respeitado no Brasil. A lei é igual para todos. Tem que ter um regime que vale para todo mundo. Você tem que ter um regime previdenciário, a regra é igual para todos os brasileiros. Então, eu vejo que se nós não entendermos essa questão fiscal, como fazer um orçamento de verdade, para colocar todas as despesas ali, depois, descentralizar o poder, devolver poder e verba para estados e municípios. Precisa, sim, de mais dinheiro e autonomia para testar políticas públicas. Nós temos de parar com essa história que uma lei vale para o Brasil de cabo a rabo. Nós precisamos fazer com que o verdadeiro federalismo respeite a autonomia de estados e municípios para criar políticas públicas inovadoras. Então, essas coisas mostram que nós não temos a disciplina fiscal. E para ter a disciplina fiscal, precisa estar tudo incluído no orçamento. Hoje a gente tem no Brasil uma situação um pouco dramática do ponto de vista social, mas a gente não vai conseguir resolver isso quebrando o orçamento público, quebrando as contas do Estado. E a gente tem visto que hoje os gastos vêm crescendo, não só no governo federal, mas igualmente nos governos estaduais, muitas vezes criando aí despesas permanentes, tá? Considerando um aumento que pode ser muito provisório da arrecadação. Vamos dizer aqui, a renda per capita hoje do Brasil é inferior à renda per capita de 2013. A gente perdeu 9 anos por conta dos erros do governo do PT e dos erros deste governo. Cadê as privatizações? Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Cadê a abertura comercial? Cadê tudo isso? Ou nós caminhamos para uma proposta diferente e para uma implementação de uma agenda vigorosa de reformas. E nesse ínterim de aprovação dessa agenda, a gente tem sim que cuidar da estabilização da relação entre o PIB e a dívida pública, o que significa agir com responsabilidade fiscal, ou a gente vai quebrar a cara. Eu acho que o Brasil tem uma economia vigorosa, que tem sobrevivido apesar dos governos. Mas a gente tem que parar de abusar, de insistir nos erros.